O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. A vida sem a música seria um erro. Loucuras metálicas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, hoje com ele, Andréas Kisser, super guitarrista do Sepultura. Andréas, meu amigo, quando se deu os seus primeiros passos pela música? Os primeiros passos musicais? Isso. Bom, na verdade, eu sou de 68, né? Nasci em 68. E minha família sempre foi muito musical, né? Meus avós sempre tiveram muitos discos, principalmente meus avós alemães, né? Veio de Hamburg. E sempre tiveram muitos discos assim de música clássica, os compositores alemães, algumas músicas da tradição alemã ali mais modernas. Minha mãe também gostava muito de alguns sambas, assim, tipo Clara Nunes, Bete Carvalho. Meu pai gostava muito de sertanejo. Também tinha uns discos dos Beatles, dos Bee Gees. Então era uma salada musical, assim, não tinha uma coisa, né, específica. Definida. E a minha avó, que para mim foi a minha maior influência musical, né? Porque minha avó cantava demais. Ela veio da Eslovênia, veio para o Brasil depois da guerra, né? Minha mãe, inclusive, nasceu na Eslovênia, veio para cá com 4 anos de idade. E minha avó tinha ali 6, 7 irmãs, né? Que todas cantavam maravilhosamente bem. Cara, que legal. E minha avó só não seguiu uma carreira artística, né? Porque ela não suportava maquiagem, você acredita? Legal. Ela não conseguia ir para o palco, né, com aquele negócio assim, mas ela gostava muito disso, né? Mas esse sangue, né, de artística, aquela voz espetacular, eu tenho várias gravações da minha avó com as irmãs dela, assim, é emocionante, né? E eu comecei a aprender violão com o violão dela, né? Ela morava em Santo André, né, no bairro Campestre ali, e tinha uma vizinha, a professora Denise, né, que foi minha primeira professora de violão. Então eu pegava o violão emprestado da minha avó e ela aprendeu os primeiros acordes, não sei o quê. E assim começou, né? Eu sempre tive muitas influências, como eu disse, né, musicais ali dentro de casa, mas foi quando eu comecei a escutar o Kiss e o Queen que realmente eu comecei a me achar, assim, né? Sempre gostei de música clássica, é uma coisa que me acompanha até hoje, né? Estudo violão erudito e tudo mais, mas nunca deixei o rock and roll, né? O metal de lado. Você acha que dá para fazer um equilíbrio legal entre a música dita pesada, né? O pessoal fala thrash metal, e a música clássica? Dá para você, por exemplo, o Yngwie Malmsteen, guitarrista, sim, parece que trabalha com esse lado, né? Mas aí ele é mais instrumental, mas você acha que dentro da música cabe esses elementos ou não? Acho que cabe, meu. Acho que o heavy metal e a música erudita tem muito em comum, sabe? Os músicos... Você vê aí a história do Mozart, do Beethoven, eles eram uns malucos, né, meu? O Mozart, principalmente, né? Eram os rockers da época. Ele eram uns rock and roll mesmo da época, né? E as estruturas, né, são pesadas, tem a coisa do virtuosismo, né? Daquelas coisas, passagens mais difíceis e tudo. E eu acho que tem tudo a ver a música do heavy metal com a música erudita. No nosso último disco a gente fez uma versão da Nona Sinfonia do Beethoven, né, que a gente usou a orquestra e a banda, né? E deu muito certo, cara. Acho que o Yngwie Malmsteen é uma referência, mas o Randy Rhoads também, né, o guitarrista do Ozzy, o primeiro guitarrista do Ozzy, o Steve Howe, Ricky Wakeman, né, do Yes, o Emerson Lake and Palmer, né, que trouxeram um pouco dessa coisa da música erudita, o Rich Blackmore, né, John Lord do Deep Purple também. Tem vários aí, né, que trouxeram um pouco disso aí, e eu me influenciei muito por eles também, né. Legal. Decifra-me ou devoro-te, a banda Esfinge, no ABC Paulista. Como é que foi isso? Quantos anos você tinha? 15, 14? O Esfinge, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos, alguma coisa assim. E foi minha primeira banda, né? Minha primeira revolução. E foi muito legal, porque eu comecei essas ideias escutando os discos, né? O Kiss e o Queen, principalmente, como eu falei. E ali no caderno, né, desenhando, né? Eu lembro do primeiro nome que eu tinha para uma banda, foi Falência. Quer dizer, não começou bem, né? já começou errado. Mas só foi aquela ideia, aquela banda de imaginária, né? Que eu fazia os desenhos do caderno, eu fazia o palco, eu fazia o logo, não sei o quê. E o equipamento era aquele, ciclotron?
Tinha equipamento nada, nem sabia tocar nessa época, eu não sabia tocar. E aí que eu comecei, né, com os amigos de escola, que escutavam o mesmo estilo de som e tudo, aí que a gente começou a levar mais sério mesmo, né? Até que da oitava para o primeiro colegial ali, a gente teve a oportunidade de fazer uma feira de ciências, e a gente fez uma feira de ciências relacionada ao heavy metal, né? A gente queria contar a história do heavy metal, então a gente colocou uns pôster das bandas lá, colocou o som no talo e essa era a nossa experiência. Mas isso deu a oportunidade de a gente tocar na quadra da escola, né? E aí foi meu primeiro show. Meu pai foi lá assistir, meu primeiro show. Era um power trio, né? Eu fui o vocalista e eu era muito tímido, então eu cantei olhando pro lado, assim, né? E aí a gente tocou Twisted Sister, Iron Maiden, tocou Black Sabbath, tocou Deep Purple, todas essas influências, né? Mas começou no ambiente escolar mesmo, né? Com os amigos de escola. Então, mas naquele momento, o ABC Paulista ele era permeado pelo punk rock, ou não? Era uma forte influência. É verdade, é verdade. Tipo o ABC Garotos Podres. Tinha aquela coisa mais punk, os Grinders, né? Também que é da região. O movimento Oi dos Carecas, né? Que era uma coisa assim que, porradaria. Era porradaria direto com o pessoal do heavy metal. Eu, graças a Deus, nunca me envolvi em nada relacionado a isso, porque, para mim, eu sempre busquei o lado musical. Não aquele lado, sabe, de, eu sou heavy metal, tenho que agir de uma certa forma, não sei o quê. E naquela época tinha as gangues, realmente, né? E teve gente que morreu, né? Foi esfaqueado, machado e não sei o quê. É um absurdo, né, meu? Mas eu sempre soube me esquivar, né, dessas coisas mais violentas. E pegar um pouco dessa influência também, né? Essa influência punk de ter um show mais energético e tudo mais. E ali se misturou, né? O Motorhead, por exemplo, é uma banda que misturou o rock and roll com a atitude punk e criou, né, essa monstruosidade aí. É mito e lenda ou Leme? Você conheceu o Leme, né? O Leme do Motorhead, de perto. Ele realmente foi baixista do Jimi Hendrix ou foi só um hold? Ele conta isso? É mito ou lenda? Não, é um mito que virou lenda que é verdade. O tempo, né? O tempo transforma o mito, a lenda em verdade. Mas o Leme é uma pessoa fantástica, um deus, né? Do metal, do rock and roll. É uma referência. Uma referência, uma grande influência. Todas essas bandas aí que fazem sucesso hoje em dia, tem o Motorhead, né, no DNA ali, né, e a biografia do Leme é muito interessante, que ele conta essa passagem, ele realmente foi o hold do Jimi Hendrix lá por 1 ou 2 shows, não sei o quê, onde ele experimentou o LSD pela primeira vez, não sei o quê, e ele tem uma história fantástica, né, ele realmente é um sobrevivente, né, de tudo quanto é tipo de droga e situações que ele passou e que ainda passa, né. Ele está aí forte, todo ano o Motorhead faz turnês mundiais, né? Passa pelo Brasil, passa por tudo quanto é parte do mundo. E tem um show energético, um show com uma puta pegada que é fantástico, né? Going to Brazil. E eu te pergunto o seguinte, cara, Jimi Hendrix, um papa da guitarra. É o inventor da guitarra. Então, quando é que se deu esse contato seu com o Jimi Hendrix? Quando você ouviu o Jimi Hendrix, foi a mesma sensação que o Jeff Beck teve? Ele saiu quebrando a guitarra, falou, eu não toco mais essa porra, cacete. Como que foi esse contato seu com o Jimi Hendrix? Como eu disse, eu comecei lá com o Queen e o Kiss, né? Que eram minhas bandas preferidas ali. Depois Iron Maiden, não sei o quê. E aos poucos eu fui conhecendo as coisas mais antigas, né? Como o próprio Black Sabbath, Deep Purple. Eu comecei mais pelo Ozzy, pelo Dio, né? Depois que eu fui um pouco mais para trás, assim. E o Jimi Hendrix veio nessa, junto com o Yes, com o Steve Howe, não sei o quê. E a princípio, assim, eu não entendi muito bem o que era o Jimi Hendrix, né? Você começa a escutar assim, mas aos poucos, você digerindo, tocando, né? Aprendendo a tocar as coisas do Jimi Hendrix, você vê que, ele realmente foi vamos dizer assim, o reinventor da guitarra, né? Porque ela já existia antes dele, né? Mas ninguém tinha feito ou pego a guitarra de uma forma que ele fez. Ele usou as inconsistências e os defeitos da guitarra em prol dele, né? Tipo o lance da microfonia, aquela coisa da alavanca que desafinava a guitarra e amplificador, sabe? Ele usou tudo de acordo. E parece que naquele momento não tinha pedais de distortion, né? Ele acabou de repente era aquela coisa da saturação, tinha o wah-wah, né? Tinha algumas caixas ali que faziam mais barulho ainda, como o Big Muff, né? Que era uma coisa tradicional do som dele. E realmente ele pegou a guitarra e tocou com a maior liberdade possível, né? Eu acho que a época também era uma época muito, muito livre, né? Daquela coisa de deixar o cabelo crescer, a guerra do movimento rolando, feminista, né?
Guerra do Vietnã, Richard Nixon as socando a drogas. bota, os caras, pô, será que eu vou? Exatamente, Então, porra, era uma coisa assim Expansão. que isso passou pro instrumento e ele teve, acho que a grande magia, né, essa maestria de encarar o instrumento De catalisar como tudo esse, isso e retransformar É na difícil você musical ver até. um músico como o Jimi Hendrix em outros estilos, meu. É difícil você ver um cara que pegou um instrumento e revolucionou um instrumento como esse, sabe? Tipo, talvez o André Segovia, na música erudita, tenha sido um cara que tenha revolucionado o violão erudito, né? Ou o Paganini no violino, né? Que pegou e levou o violino para níveis jamais imagináveis, assim, né? Então, acho que o Jimi Hendrix é uma figura como essa, assim, né? De uma importância como essa, assim, para um instrumento como a guitarra. Aí a entrada, isso é fantástico, a entrada no Sepultura em 1987. Houve algum tipo de teste? Como é que... O pessoal estava em BH, em Belo Horizonte, se eu não me engano, e você estava no ABC. Como é que houve esse encontro? Então, essa época aí, 86, 87, né? 85, 86, né, quando começou ali, depois do Rock in Rio, quando as bandas começaram a brotar, né? Tipo Dorsal Atlântica do Rio de Janeiro, Nossa, Dorsal o Vulcano Atlântica. de Santos, né? O próprio Sepultura, o Mutilator, Holocausto. Várias bandas ali da época, o Salário Mínimo, que é de São Paulo, né? O Corsos, né? Corsos, Porra, Pompeu. bandas aí que tem uma história fantástica, né? E naquela época, todo mundo se conhecia, porque as bandas iam tocar, né? Entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte tinha um circuito underground muito forte, assim, né? Eu lembro que em Santo André tinha um bar que chamava Choque Bar, né? Que as bandas iam todas tocar lá. E ali eu conheci muita gente. Ali eu conheci o pessoal do Sepultura, conheci o pessoal do Mutilator, todas essas bandas que faziam shows, né, pelo Brasil. Então a gente ia viajando essas viagens itinerantes, assim, ia todo mundo junto, assistia os shows, todo mundo tinha banda e a gente era o público, as bandas eram o público das próprias bandas. Um dava um entendeu? suporte a assistir o show do outro. E aí, pô, Antares, né, puta, são várias bandas, o Voodoo, o Viper, né, pô, todas essas bandas da mesma época, assim. E aí acabei conhecendo o pessoal do Sepultura, fui para Belo Horizonte para passar férias com um amigo meu, um headbanger também. E a gente foi lá porque para catar mulherada mesmo, né, meu, e curtir janeirão, assim. E a gente foi no ensaio do Sepultura lá, passar algumas coisas, assistir, né. E aí no intervalo eu peguei a guitarra e comecei a tocar com eles lá, toquei Creator, toquei Destruction, Slayer, né. E foi uma química muito legal, assim, né, meu, principalmente... entre eu e o Igor. Assim. Creator, as meninas do Vulcanas, as meninas do Vulcanas. E, porra, foi legal essa química primeira, assim, né? E aí, logo depois, o Jairo, que era o guitarrista da banda, ele resolveu sair. Ele estava escutando coisas como Bon Jovi, como Malmsteen, né? Coisas mais glam, assim, e queria fazer uma coisa diferente. Motley Crue. Motley Crue, essas coisas assim. Então ele saiu e abriu essa brecha, e porque a gente teve esse ensaio, não sei o que, a gente se conheceu um pouco musicalmente, e bem que foi assim, tô a fim de entrar, e eles falaram, tô a fim que você entra na banda. Então foi uma coisa assim, juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, mas você nem imaginava, nem sonhava que ia virar o Sepultura esse estrondo mundial? Não, lógico que não, né? Como é que mas pintou tinha fé. Então, tinha uma fé, né, de fazer um sucesso relativo. Porque as bandas que eu tinha em São Paulo, né, que foi o Esfinge, né, que foi a primeira banda, depois a gente mudou o nome para Pestilence, que começamos a cantar em inglês, por influência dessas bandas, o Slayer, Creator, etc. Depois dessa banda, o pessoal que tocava comigo, porra, não tinha essa mesma vontade de seguir a carreira, sabe? Tinha lá família, que tinha grandes empresas e não sei o quê, e o pessoal foi meio que seguir o caminho da família, né? Trabalhar com o pai, etc, e fazer outras coisas, né? Então, porra, quando eu vi o pessoal do Sepultura, conheci o pessoal do Sepultura e apareceu essa chance, eu vi que, pô, os caras estavam muito, muito dentro do negócio, estavam muito focados, que queriam realmente fazer a coisa acontecer do mesmo jeito que eu estava afim, né? Então, mas havia algum contato com o exterior? Alguém já ouviu? Porque a gente está falando de um momento que era fita cassete, e da fita cassete se transformava no vinil, né? Na fita de rolo, né? E aí depois isso era comercializado. O Max ele se correspondia muito com o pessoal de fora, principalmente com bandas como Morbid Angel, o Death, né, aquela coisa lá da Flórida, o Miller do Creator também. E isso, pô, era fantástico. Ele mandava os discos do Morbid Visions, né, do Sepultura, pra lá e pegava os importados, né, porque era muito difícil conseguir os discos importados aqui, né.
E foi através dessa correspondência com o pessoal de fanzine lá de fora também que o nome do Sepultura começou a aparecer fora do Brasil, né? Ainda mais, mais restrito ao mundo underground do death metal mesmo, né? E quando eu entrei, pô, o Sepultura já estava, né, começando a ter essa vontade e essa gana realmente de fazer uma coisa fora do Brasil. Do mesmo jeito que eu estava afim, né? Eu tava vendo, pô, o que eu vou fazer na faculdade, meu? Não tinha nada que me, né? Trabalho de escritório, nem pensar, né? Não dá. Puta, não dá. Então, eu queria fazer alguma coisa assim Você não tem vocação burocrata? Puta, nem um pouco. Ainda bem, né? Já tem burocratas demais, Pelo amor de Deus. Nada contra os funcionários públicos, claro. Mas pô, já temos demais. Infelizmente são necessários. Claro, né? claro. Mas de e assim até pra encher a porra do nosso saco, né? Porra, principalmente. Mas de qualquer forma foi essa vontade que eu vi nos caras do Sepultura, porque a gente ensaiava, quando eu entrei na banda, cara, a gente ensaiava de segunda a sexta, talvez até sábado. Caramba! Sábado, todo dia, era uma coisa de bater cartão. Então, mas mesmo. Tinha empregos paralelos? Não tinha, cara, e aí que a família entrou para dar um suporte, acreditou? Porque, porra, a família do Paulo, a família do Max e do Igor, a mãe, né, porque o pai deles faleceu quando eles eram mais jovens e tudo. E a minha família, porra, foram essenciais para essa compreensão, né, porra. Eles sentiram que a gente tinha essa vontade e, vamos dizer, essa possibilidade, né, de conseguir vingar no mundo da música, né? Então, porra, eles realmente deram todo o apoio. A gente não foi obrigado a sair e procurar emprego para tentar se manter e manter a banda rolando, etc. E eles deram total suporte até o momento que a banda começou a fazer a grana suficiente que a gente pudesse, né, começar a se manter com o nosso próprio trabalho. Então, agora, Andréas, dentro dessa coisa de ensaiar, né, de segunda a sexta e às vezes até sábado, quantas horas era? E o erro, quando acontecia o erro? Era um negócio meio barra pesada? Quase comentaram uma vez que quem errasse levava uma cuspida, ou não, isso aí não, isso é mito. Isso é mito. Então, como que era o negócio do ensaio? Se houvesse algum erro, o pessoal pegava legal no pé, assim? Não, a gente ensaiava direto porque a gente não se sentia obrigado. Era como criança indo pra tomar sorvete todo dia, sei lá, ou ir pra Disneylândia. Tudo. Pra gente, meu, era um tesão ter esse tempo realmente pra gente ficar lá e, meu, escrever. A gente tocava direto, assim, escrevia e era todo dia, porque, meu, se deixasse passar também esquecia, né? A gente fazia o possível para gravar também as ideias e tudo. Ia desenvolvendo parte a parte. E cada pedacinho novo que a gente fazia, a gente não via a hora de chegar ao dia seguinte para continuar aquilo, né? Para fazer a música, completar a música, etc. Então, pô, não tinha essa coisa de pressão. A gente curtia e sempre curtiu muito o lance de estar junto, de tocar. E o erro faz parte, cara. Tem muita coisa das músicas do Sepultura que veio de erros. O aprendizado vem através do erro, né? Porra, você errou, mas ficou do caralho isso aí. Vamos fazer, vamos ficar, né? Vamos deixar isso aí que, pô, é legal, né? A gente parte para outro caminho que a gente nem tava pensando. Né? Bacana! Omar, tem aquela pergunta do André Pelotas aí, tá no gancho? Pô, Andréas, dá para soltar aí aqui no retorno pra gente? Manda aí, aumenta o volume. Em 87, quando o Sepultura começou a decolar, eu tive acesso à banda porque eu era assinante da revista Bis. Quem assinava a Bis tinha acesso à música de qualidade. Quem não assinava só escutava merda. Então, em 87, quando começou tudo, as ideias, vocês alguma vez imaginavam que seriam a maior banda brasileira, os melhores e mais famosos músicos brasileiros de todos os tempos, e que o Sepultura se reinventaria cada vez melhor, e mesmo com a troca da formação se tornasse uma banda mais genial que era antes? Alguma vez, quando vocês tinham 18, 17 anos, veio isso na cabeça? Vocês sonhavam com isso? Serem tão fodões quanto Metallica? E aí, Andréas? E aí, Andréas? Como que é o nome dele mesmo? O André de Pelotas. Ô André, valeu pela pergunta aí, obrigado pelos elogios, né, também. Tão fodão quanto Metallica é bom. Mas, porra, aquela coisa de imaginar sim, mas acho que a maioria do que aconteceu com a gente eu nem sonhava, meu, sabe? De tocar... Tudo bem, tocar fora do Brasil era uma coisa que a gente queria, tocar em grandes festivais e tudo, conhecer nossos ídolos, né? Conhecer o Ozzy, conhecer o Judas Priest, todo mundo. Mas a gente foi muito além disso, né? A gente botou o nome do Sepultura no cenário mundial, né? Não como uma banda simplesmente vinda do Brasil para tocar para as colônias de brasileiros que vivem fora do Brasil, que geralmente os artistas brasileiros fazem
essas turnês internacionais dessa forma, né? Mas de uma forma de chegar mesmo na sociedade de cada país, né? Tocando o nosso som, as nossas influências. E realmente, acho que extrapolou toda a quantidade e a capacidade que a gente tinha de sonhar. Você lembra do primeiro show, assim, quando vocês foram viajar pro exterior, chegaram lá naquela estrutura, você falou, meu, isso aqui é real, meu. Não, foi fantástico, né, meu? Puta, primeira vez que a gente viajou, a gente foi para Nova York para fazer a nossa primeira turnê. E o primeiro show que a gente fez foi no The Ritz, em Nova York. Pô, um clássico. Que foi o antigo Estúdio 54, né? O Estúdio 54 da época do dance. Clássico. E foi um Halloween Night, né? 31 de outubro, abrindo um show do King Diamond, né? King Diamond. E aí com maquiagem ou sem? Tudo, maquiagem, a cadeirinha da véia de rodas e efeitos pirotécnicos e tudo mais. E ali, puta, realmente foi um momento que eu falei, caralho, meu, não acredito que eu tô aqui, né, meu? Sentindo tudo isso de perto, né? Escutando aquela porradaria vindo do PA, coisa que a gente não tinha no Brasil, era muito raro você ver as coisas assim, né? O que vinha era aqueles grandes shows, né? Sei lá, o Kiss, o Queen, grandes estádios, você tinha aquela distância, mas estando lá perto, né? Tendo a possibilidade de conhecer as bandas, Sacred Reich, o pessoal do Biohazard, né? E ali que a gente conheceu a nossa empresária, a Glória, né? Que foi a nossa primeira empresária e etc. Então ali... Mas chegaram até lá para tocar, quem que empresariou? Vocês mesmos? Não teve? Na verdade foi mais ou menos isso. Como eu disse, o Max ele se correspondia muito e um desses fanzines que tinha correspondência era de um cara que chama Borivoy Cregan. E ele foi um dos principais caras que ajudaram o Sepultura a conseguir o primeiro contrato com a Roadrunner, né? Isso em 88. Então a gente foi para fora do Brasil já com uma turnê marcada. A gente não foi lá, tipo, vamos ver o que acontece, né? A gente já foi com uma estrutura, com um disco lançado, né? O Beneath the Remains já tinha saído. Na turnê de Esquizofrenia a gente não tocou fora do Brasil. Mas como que foi a transação? Não ficou um pouco com medo? Como é que foi? Funcionou direitinho? Porque tem que tirar a grana, viagem, passagem, como mas é que foi isso aí foi tudo porque a gente tava tocando, né? A gente tinha uma turnê armada através da gravadora e do Borivoy, que não era o nosso empresário, mas ele acabou sendo intermediando o cara naquele momento. que fez a coisa acontecer. A gente saiu daqui sem road, sem nada, só com a guitarra, não tinha equipamento, porra nenhuma. E, na verdade, nossa primeira turnê foi na Europa, com o Sodom, depois que a gente foi para os Estados Unidos, né? Então a gente ficou 4 meses fora do Brasil direto, 2 meses na Europa e 2 meses nos Estados Unidos. Essa foi a nossa primeira turnê. E a gente não sabia nada melhor do que aquilo que a gente já estava vivendo ali, né? Então pra gente tudo era acontecimento bom, acontecimento fantástico. Todas as merdas que a gente passou, de viajar de van, de dormir mal, a gente dividia a cama, eu, o Paulo e o Max e o Igor, mesma cama, e comer mal, não sei o quê. Pra gente era tudo festa, meu. Puta, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu quero que se dane, meu. Então, e aí, o Andrés, como é que se dá essa convivência, né? Como que é gerenciar os conflitos? Ou o sonho naquele momento tomou conta e isso não era percebido? Não, ali, pô, a gente não tinha esses conflitos, porque a gente era uma banda muito unida, meu. Não tinha namorada que tava junto, não tinha empresário, não tinha porra nenhuma. Era uma... Ainda bem que não tinha, né? Porque aí eles arrumavam 500 lá naquele momento. Eles aparecem, total. E aí que a gente começou a viver mesmo esse lance da estrada, né, meu? De ter essa liberdade, de conhecer os lugares, conhecer os nossos ídolos e ver, começar a entender como é que funciona o lance da gravadora, como é que funciona o lance de marcar um show, como é que funciona, por que não tem minha cerveja aqui, por que eu não comi hoje, por que o hotel... Ver essas coisas acontecerem, né? E aos poucos a gente foi criando a nossa própria equipe. E essa turnê foi essencial para isso, para a gente conhecer a Glória, né? Por exemplo, a nossa primeira empresária que já mostrou um monte de condições para a gente melhorar o nosso contrato, a nossa estrutura, a equipe que trabalha com a gente, os roads, vieram lá dos Estados Unidos através da Glória, alguns vieram do Brasil com a gente, que já estavam acompanhando a gente. Então, aos poucos, a gente foi fazendo essa estrutura do Sepultura que foi crescendo de acordo com cada lançamento de disco, né? Então, mas e aí, no meandro disso, com o sucesso, né, o Sepultura fez um sucesso estrondoso. Você lembra de algum evento assim específico que tenha te marcado mais com o Sepultura tocando? Nessa fase, com o Max, você, o Igor, o Paulo? Puta, essa fase foi espetacular, né? Porque a gente começou praticamente do nada e foi até o Roots, né? Quando o Max saiu da banda, de uma maneira... Pináculo, né? A gente tava, tocando em arenas pela Europa, né? Já tava realmente colocando o Sepultura num nível
assim como o Metallica, Iron Maiden, como Iron Metallica. Maiden, exatamente, tava chegando a esse patamar, assim. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, né, as brigas lá que a gente teve, etc. Foi por Mas grana ou não? Não, não foi por grana, foi por um monte de desorganização, um monte de ego. A Glória começou a ser empresária nossa depois que ela casou com o Max, entendeu? E a coisa não deu certo porque misturou muito da coisa da família com o lance profissional. O Max chegou a sair em capa de revista com o filho, não sei o que, sabe? Umas coisas assim que não tinha nada a ver com a banda, né? E várias outras coisas de organização dentro da banda, de ter uma coisa mais clara em relação à finança e ao que a banda vai fazer, e etc, né? Contratos e etc, né? Peraí, onde eu estava agora? Nós está falando do contrato da Glória, da questão do Max, onde dá o problema todo. Onde sim, daquela época. Daquela época. E na verdade, eu me coloco, lógico, com muita culpa nisso por deixar muita coisa rolar, sabe? Beleza, tem um problema, mas, a gente tá tocando, né? A gente tá tocando aqui, o negócio tá pegando, bicho, sabe? No palco a gente não tinha problema nenhum, porque no palco ninguém se infiltrava, né? Era só os quatro, ninguém metia o bedelho, a gente compunha as músicas sem interferência externa, né? Então isso sempre foi muito... a gente prezou sempre muito essa liberdade, né? Não ter aquele cara da gravadora para dizer onde que a gente tem que fazer, etc. Mas teve vários shows, os shows do Pacaembu, né, que foi o primeiro show da turnê do Arise ali, que a gente estava indo para o exterior, onde o Sepultura começou realmente a botar o nome no mapa. E aí, Omar, falar no Sepultura, no Pacaembu, tem aí Orgasmatron, clássico, e coloca a gente na base ali pra gente ir comentando. I am the one, Orgasmatron. Do caralho, esse dia foi clássico, fantástico. Né? Isso aí foi um grande dia, porque a gente estava se sentindo assim, no caminho certo, vamos dizer assim, né? Saindo aqui do Brasil com a Rise lançada. Que ano foi isso? Isso foi em 91. 91, é. Esse clipe também ganhou o melhor clipe por voto popular da MTV, né? Inclusive a gente foi até Los Angeles lá representar o Brasil, né? Conhecemos o Van Halen lá, o pessoal do Metallica e tudo, foi fantástico mesmo. Esse clipe aí, realmente, essa música, né, foi muito importante pro Sepultura, assim. E foi lá na Praça Charles Miller, né, e deu uma energia muito forte pra gente, a gente se sentiu muito apoiado pelo nosso país, sabe? Tipo, nós estamos saindo aqui, vamos representar o Brasil da forma mais barulhenta possível. E, sabe, a gente se sentiu muito apoiado, assim, com uma força muito forte. E deu problema no show ou não? Foi tudo bonitinho? Não, lógico que deu muito problema. Um batalhão da tropa de o choque som tava uma merda e era um show aberto, todo tipo de gente estava lá. Inclusive aconteceu um lance violento, que teve uma morte. Né? Teve uma morte lá. Mas não teve nada a ver com os fãs do Sepultura. Teve gente de tudo quanto é tipo ali, né? E foi muito emocionante, cara. A gente entrou dentro de um caminhão e foi até o palco, né? Acho que passou pelo estádio ali, foi até o palco. A gente não viu nada, só tava escutando as coisas de fora, coisas da polícia, gritaria, não sei o quê. Puta, um sentimento que eu nunca passei de novo, né? E foi fantástico, assim. Pô, esse show foi demais, mano. Legal. E tem uma pergunta aqui, Omar. Eu só preciso traduzir o que o nosso amigo mandou aqui. O Fernando Rafael mandou. Ele tá perguntando sobre que eles fazem um puta sucesso, eu não sei se é na Índia, se é na Normandia, se é na Alemanha, mas fica aí. E que o pessoal são louco pra cacete por eles. O que ele acha disso? Sei lá, onde tem um lugar do mundo aí que o pessoal é louco pra cacete por vocês? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Índia? Puta, cara, em todos esses lugares a gente tem fãs. E é incrível mesmo ver essa diversidade de culturas e de países que curtem, né, a nossa música, meu. Nós já tocamos todos esses lugares aí. Índia foi fantástico, nós fomos para Cuba também, para Filipinas. Para Cuba vocês tocaram? Tocamos em Cuba, primeiro show de heavy metal da história. E aí, lá. Deu para fumar um charutinho com o Fidel ou o Fidel não, ainda com Fidel continua não deu, 50 anos com depois Fidel ainda, né, intocável? Mas, porra, a gente recebeu uma mensagem dele, diz que foi dele, eu gostaria de acreditar, eu acho que foi. Porque foi o primeiro show, show do heavy metal no país, né, Parabéns. meu? E a gente assinou um lance para ele, agradecendo, né, essa abertura, né, que ele teve, assim, né? E agora acho que Cuba vai começar a trazer mais, porque eles estão lá com uma parte no Ministério da Cultura que só vai ver esse lance de shows de rock, né?
é o Instituto Nacional de Rock Cubano, alguma coisa assim. E foram eles que convidaram a gente para ir lá. Nós fomos sem cachê. A gente foi porque a gente realmente queria fazer parte dessa história. Cuba é um grande sonho da gente de ter ido para lá. E valeu muito a pena, meu. Foi uma experiência de vida, assim, fantástica. Maravilha. E trilha sonora, né? Tem o Brasil Rockstars, é isso? O que significa o Brasil Rockstar? A gente já está aqui um pouco mais próximo, né? O que é o Brasil Rockstars? Ah, não, antes de perguntar o Brasil Rockstar, que a minha cabeça é meio maluca, assim mesmo que esse programa chama Loucuras. O vocalista novo do Sepultura, acho que é o Derek, né? Isso, se eu não me engano? Novo que já está há 12 anos. Já 12 anos, você vê. Como é que ele entrou na banda? Como é que foi o processo de seleção? Demorou? O Max sai, né? Aí eles ficaram meio, pô, que foda. O Max saiu em dezembro de 96. Foi o último show que a gente fez em Londres, no Brixton Academy, que... Na verdade, parou a turnê do Roots na metade. A gente tinha mais 2 anos de turnê pela frente, já tinha um grande turnê pela Austrália, etc. Mas ele resolveu sair, que a gente mandou a nossa empresária embora, e ele resolveu sair junto. E aí, pô, foi um caos, né? Porque a gente tava num nível muito alto, assim, num dos melhores níveis, assim, da nossa história. E ele saiu, vocalista, carismático, né? Um dos fundadores da banda. Foi muito difícil, assim, a gente reestruturar tudo. Mas a gente não fez as decisões com a cabeça quente, né? Com aquele caos, assim. A gente deu uma sentada, assim, deixou a poeira baixar e começou a tocar só em trio, né? Eu, o Paulo e o Igor. A gente morava nos Estados Unidos, né? O Igor morava em San Diego, a gente montou nossas coisas lá em San Diego e começamos a tocar. Nada antigo, só coisa nova, né? Começamos a escrever. E no final do ano de 97, que o Max saiu em 96, né? No começo de 97 a gente começou com esse trio. No final de 97 a gente se sentiu pronto para ter alguém novo na banda, né? A gente já tinha um material um pouco já desenvolvido, o que resultou no primeiro disco com o Derek foi o Against, né? E a gente fez vários testes através de fitas, a gente abriu assim, né, através da imprensa. O próprio Borivoy nos ajudou também a procurar vocalistas e tudo. O vocalista do Testament, né, o Chuck Billy, mandou eu até tenho o teste dele. Nossa, né, muito legal. Muito bom. Vocalistas aqui do Brasil também, nós testamos, do mundo inteiro, né, na verdade. E o Derek foi uma indicação de um amigo em comum que a gente tinha na Roadrunner, né? E ele falou, pô, eu acho que o Derek podia ser uma grande escolha para vocês. A gente escutou ele, gostamos muito da voz dele, trouxemos ele pro Brasil, ele veio ensaiar com a gente. E foi, porra, uma química muito boa. Já tá na caipirinha, já tá na feijoada. Pois é, ele veio pro Brasil justamente para isso, meu. Ele chegou aqui, foi assistir o jogo do Palmeiras e do Vasco. Maravilha. Que era o final do Campeonato Brasileiro, virou palmeirense, infelizmente, para ele, né? E foi pra praia com o Paulo, né? Caipirinha, sol, não sei o quê. E aí ele sentiu mesmo o Brasil. Se apaixonou pelas mulheres belíssimas. O fã-clube belíssimas. recebeu ele muito bem, que foi uma coisa muito legal, que ele se sentiu muito bem com faixa, não sei o quê, quando ele voltou, né? E a partir dali, pô, ele foi crescendo, né? Ele tava muito cru ainda, né? O Sepultura tava num ritmo muito forte, assim. Mas aos poucos ele foi crescendo, tomando forma, assim, com a banda. A gente fez 3 shows nos Estados Unidos, que foram os 3 primeiros shows com o Derek. Mas a gente não anunciou como Sepultura, a gente anunciou como Troops of Doom, né, que é o nome de uma música nossa. E a gente tocou basicamente para amigos, assim, né? Que foi uma coisa tipo de, sabe, vamos ver o que acontece. E pra ver o que eles acham também, a percepção deles, a recepção. E foi muito bom, foi muito positivo, né? Foi muito positivo, assim, e isso ajudou muito a gente continuar como banda. Então, mas o Derek já vinha de um outro projeto anterior, não? O Derek estava trabalhando de segurança, cara, em Nova York. Sabe, numas casas de show, etc. Ele tinha 2 bandas, o Outfaced e... esqueci o outro nome da banda dele lá. E ele já tinha feito uma turnê na Europa. O Autocar. Yeah, something like that. The Green Car. E ele já tinha feito uma turnê na Europa, lá com a banda dele, não sei o quê, e tocava um pouco de guitarra e tudo, mas estava meio desiludido, porque não tinha dado muito certo, etc. E estava lá meio naquele limbo, assim, né? Então acho que o lance do Sepultura apareceu num momento muito bom para ele e pra gente também, né? Andréas, tem uma pergunta aqui do Leandro. Olá, boa noite, Leandro. Gostaria de perguntar se há alguma diferença em tocar dentro do Brasil, onde vocês não são tão conhecidos, né? Como em outros países. Um abração, Leandro Ferreira de Vinhedo. Cara, é diferente, porque Brasil, é nosso país, né, meu? Eu acho que a gente não tem aquela visibilidade, até hoje em dia tem, assim, mas quando a gente começou a tocar mais fora do Brasil do que aqui, naturalmente a gente
não tinha essa mesma visibilidade, né? Porque a gente tinha um empresário gringo, tinha um cara que marcava os shows que era gringo. O Brasil para eles era São Paulo, Rio e Buenos Aires. Brasil. E quiçá ali tipo... E existia a Amazônia. Tipo... Então a gente não vinha para cá para tocar em Manaus, a gente não vinha para tocar em Recife, não vinha para tocar, a gente tocava em São Paulo, Rio e ia embora, né? Ou São Paulo e Porto Alegre e olhe lá. Então aos poucos a gente foi mudando isso, a gente teve uma produtora, começou a ter uma produtora só para o Brasil e voltando a morar no Brasil a gente teve possibilidade de fazer esses shows de fim de semana, porque aqui no Brasil não dá para fazer shows assim de turnê como a gente faz lá fora. A gente fica 2 meses tocando de segunda a segunda, né, em todos os países. Aqui já é mais difícil de fazer isso, aqui é mais fim de semana, etc. Né? Então são condições totalmente diferentes. Mas hoje acho que a gente já conseguiu nivelar um pouco isso, meu, e a gente já, pô, tocamos em Juazeiro do Norte, meu, sabe, semana passada. Tocamos em Caxias do Sul, na Baixada ali também, porra, lugares assim que é legal ir. E para pessoas que não têm essa oportunidade, né, de ir para Fortaleza ou para as capitais para ver os shows, né? E aí o Renato Campos está perguntando o que eles acham das bandas que tocam nas rádios atualmente. Como é que você está vendo a música hoje em dia? Puta, eu não escuto rádio, cara. Eu escuto rádio para ouvir jogo de futebol e para ouvir fanático, notícias. Né? Sou São Paulino. Inclusive agora em dezembro eu tô lançando agora um documentário com o Fernando Casal de Rei, né? Mundiais 91, parabéns, 92. Cara. Muito bom. Pô, a gente foi lá no Morumba, lá 4-0, cara, mas não levamos. Puta, pois é. Lá terminar o documentário. Mas ainda assim, última rodada, São Paulo tava com chances, não, o que é com certeza. louvável. Então, mas e aí, você não escuta rádio? Você não... Cara, escutar música em rádio, pô, talvez a Kiss FM aí, vai, que toca umas coisas de rock and roll, né? Assim. Mas a rádio é uma nojeira, né, cara? Porque... É o jabazão. Jabazão, você escuta a mesma música durante um dia, sei lá, umas 15 vezes a mesma música, né? Aquela coisa meio... Puta. Então eu procuro me afastar um pouco disso, não tenho muita paciência pra rádio, mas as bandas estão aí. Acho que independentemente do estilo, o Brasil é muito rico, né? De ideias musicais. Então, eu lembro quando começou a estourar o Orgasmatron, né, que é um cover do Motorhead, uma grande que rolou banda. na rádio, inclusive. Na 89 é a Rádio Rock, né? Como é que foi aquele momento? Os caras quiseram muito legal, tocar? Cara. Pô, houve alguma negociação, um jabá ou não? A coisa fluiu espontaneamente? Jabá. Sepultura não quer pagar uma música pra tocar na rádio. Mesmo porque os caras acham que não iam nem querer. Mas a Orgasmatron e a Polícia foram as 2 músicas que tocaram na rádio aqui no Brasil na Polícia época. do Titãs, né? Polícia do Titãs, que foi uma versão ao vivo, inclusive, da Europa lá, que os caras curtiram pra caralho, 89 na época, que era uma rádio rock, né? E tocaram assim, e foi muito bem aceito, muito bem recebido. E até hoje, cara, é uma música que a galera pede muito, assim, principalmente Orgasmatron, né? E a Lávia Maria Caraca, essa de Cuba foi uma boa história. Como é que você percebeu Cuba, assim, sua geografia? Tem uma pobreza muito grande, né? Ficou isolado do mundo inteiro. Cara, no caso do regime, e o boicote americano é muito pesado, né? Total. Como você percebeu? Mas existe uma alegria, existe uma cultura efervescente? Cara. O povo cubano é fantástico, é um povo muito musical, todo mundo sabe de música, todo mundo é muito culto, muito educado, apesar da restrição à internet, a celular e etc. A real informação que eles têm de cultura, de bagagem, é fantástica, né? Agora... É lógico que eles, né, não têm aquela condição de ter uma comunicação mais ativa com o resto do mundo. E isso, por um lado, deixou Cuba fora desse esquema nocivo, vamos dizer, do capitalismo, entendeu? Uhum. Dessa coisa do consumismo, do lixo que a gente está produzindo, de ter um celular a cada 5 minutos, de ter um carro novo, sabe? Essas coisas não tem lá. É uma coisa que, porra, é muito saudável isso. Apesar de as coisas tão velhas e tudo... Mas você vê que é uma coisa saudável. O povo ainda se conhece. Uhum. Você vê no Malecón ali, né, em Havana, onde é a orla ali onde você vê Miami do outro lado, assim, né? Você vê o povo ali todo curtindo, conversando, sabe? Não tem aquela coisa de E o Che Guevara continua ainda uma figura emblemática. O Che Guevara é Deus ali. Inclusive nós fomos na cidade de Santa Clara, onde é o mausoléu do Che Guevara, onde ele está enterrado lá, que é uma estátua gigantesca dele, com uma chama. Inclusive, eles abriram lá para a gente entrar dentro lá do túmulo, onde está o Che e os grandes heróis da Revolução. Na cidade de Santa Clara que começou
a caminhada, né, a grande vitória, né, da Revolução Cubana, onde eles descarrilharam o trem ali. Então ali tem tudo aquilo que foi feito ali é tipo uma, vamos dizer assim, é tipo, sei lá, um momento histórico mesmo, um lance turístico para o cubano ir lá, é tipo a Meca, vamos dizer, para o árabe. Você tem que passar lá para ver, né, sentir como foi a história. E o Che é uma figura que está onipresente ali. Que maravilha, maravilha. E a Ângela, eles já tiveram brigas internas que acabaram mal? Então, assim, não que acabaram mal no sentido de, né, brigar mesmo. Quando o Sepultura tem esse ápice, né, vai chegando no pináculo do sucesso, e aí com essa coisa da empresária, do Max, as coisas realmente esquentavam, assim, chegavam a ter discussões bate-bocas ferrenhas ou não? A coisa era tranquila, Cara, vocês tiravam isso de letra? Eu acho que acabou numa boa. Eu acho que infelizmente não tinha mais disso aí, entendeu? Eu acho que a gente precisava até mais disso. É, né? Porque era uma coisa muito assim, sabe, não falava na hora, sabe aquela coisa, não tinha aquela coisa de ser mais honesto. Expor, né? Exatamente. Colocar pra fora. Então ficava aquela coisa presa, assim, não sabia muito bem o que um estava pensando e virava as costas e, né, rolava aquele negócio. O que é muito pior, né? Eu acho que é mais legal, você pode até sair na mão, olhar um no olho, gritar um com o outro, mas você resolve as coisas ali, porque somos amigos, somos irmãos, e acho que, né, eu acho que passa por momentos assim, são necessários, né? Mas não teve isso, rolou uma bola de neve gigantesca que não deu para segurar, mas a gente nunca saiu na mão, assim. Não que eu queria ter saído na mão, mas eu acho que poderia ter uma participação um pouco mais ativa, assim, da gente mesmo, entre a gente, para resolver as coisas, né? Mas sair na mão, assim, eu nunca resolvi nada dessa forma, né? Que é a melhor forma de não resolver. Não vai resolver absolutamente nada. Claro. E o Wesley, você acha que o Sepultura é a maior banda de metal do Brasil? Eu não sei. Esse lance de maior ou menor, eu não sei, cara. Eu acho que pelo Sepultura conquistou, acho que não tem nenhuma outra banda que tenha esse currículo, vamos dizer assim, né? De ter tocado onde a gente tocou, de ter gravado, o número de discos que a gente vendeu, né, fora do Brasil e dentro do Brasil, etc. Mas eu acho que o maior ou menor, eu acho que vai de gosto de cada um, né? O melhor ou o pior. A quantidade de vendagem de discos, assim, qual que foi o topo? Não sei, cara. Eles falam um número ali, mas eu nunca acredito, né, meu? Foram milhões aí, milhões de discos realmente, cara. O mundo inteiro, né? Principalmente o KOZD e o Roots, né? Que foram os dois discos que mais venderam. Não, e o que você disse, porque você não tocava para a comunidade brasileira que está na Alemanha. Você tocava para os alemães que nasceram na Alemanha, que estão lá, que cresceram. E é legal, a gente continua fazendo shows, então 25 anos de banda agora, né? Nesse ano. E é legal ver as gerações, né? Os nossos amigos que foram ver o Sepultura a primeira vez, agora já aí tem o, sei lá, o filho, o irmão mais novo que já está levando, né? É uma tradição do metal, principalmente na Europa, né? Você vê nos shows do Motorhead, também acontece muito do Metallica. Essas bandas que têm mais de 20, 25 anos, né? Que passa aí uma geração, né? É muito legal ver isso e ver que o Sepultura faz parte, né? Da vida de tanta gente, né? Principalmente quando o pessoal está crescendo na adolescência e tudo, tem uma música que representa uma certa fase da vida, não sei o quê. O Sepultura tem muito disso, com muita gente, né? Muito legal. E o Leme é um cara perigoso do Motorhead, né? Porque voltando do show, ele já entra com 3 mulheres dentro do Hotel Hilton, né? Eu presenciei a cena, quer dizer, o tempo passa, ele fica... O metal salva, né? Ativo e saudável. Não vai pra igreja, vai escutar o metal, você vai ficar bem melhor. E o Wesley tá perguntando, que a gente falou, né? Qual foi o melhor show, assim, um show que você fez que ficou emblemático? Chegou a tocar no Monsters of Rock, alguma coisa nesse sentido? Tocamos no Castle Donington, na Inglaterra, em 94. No Ozzfest também, tocamos no Ozzfest, tocamos no Rock in Rio, tanto aqui no Rio de Janeiro como em Lisboa. Tocamos em grandes festivais com Iron Maiden, tocamos com Metallica. Mas eu acho que um dos shows mais importantes e mais especiais foi quando a gente tocou com o Black Sabbath, com a formação original. Foi a segunda vez que eles fizeram isso. Porque eles mulher do Ozzy deixou? Deixou, a Sharon. Sharon! Sharon! O Black Sabbath voltou, porque o Ozzy saiu do Sabbath em 78, 79, né? E foi fazer carreira solo e o Dio entrou no Black Sabbath. Depois, em 85, teve o Live Aid, né? Que aí o Ozzy se juntou com o Black Sabbath e o Bill Ward para fazer 3 ou 4 músicas ali, mas aí não rolou nada, né? E aí, em 92, foi quando a gente fez a turnê do Ozzy e o Alice in Chains, né, nos Estados Unidos. Era Sepultura, Alice in Chains e Ozzy Osbourne, na turnê do No More Tears, né? E no final dessa turnê, teve essa festa aí, que teve o Ozzy Osbourne,
o Black Sabbath, que era para ser com o Dio, só que o Dio se recusou a participar dessa festa, desculpa. E o Rob Halford do Judas Priest foi o vocalista do Black Sabbath, né? E o Sepultura abriu esse show. Foram 2 shows na Califórnia, Costa Mesa, fantástico, um lugar lotado. E para mim foi um sonho, meu. Eu lembro que, porra, eu usei uma camisa do Black Sabbath, foi aquela coisa de passar um filme na sua cabeça, né? Puta, eu tô aqui, meu, depois de tanto tempo, com o mestre Ozzy Osbourne, sabendo da música que eu faço, respeitando a música que eu faço, né, e etc. E depois teve uma grande festa, que depois a gente tirou foto com o Ozzy, chorei pra caralho. Então, Andrés, porque vocês conseguiram uma coisa que milhões e milhões e milhões de jovens ao redor do mundo gostariam de estar naquele momento, dúvida, né? Ainda mais vindo de um país como o Brasil, né, meu, sem essa tradição no metal, que agora a gente plantou essa semente, né, que o Brasil é uma referência agora do heavy metal, graças ao Sepultura e as outras bandas que foram vindo depois também, né, que mantiveram essa força, assim. E, pô, acho que foi um dos grandes momentos da minha vida, assim, de sabe, de ter virado aquele capítulo, assim, para continuar a vida. E o que dá mais tesão na vida? Tocar no Sepultura ou ser São Paulino? Puta, difícil, hein, meu? Ó, o São Paulo... Camisa do São Paulo, que você tem um clipe o tocando... o futebol foi minha primeira paixão antes da música, né? Eu nasci São Paulino, graças a Deus meu pai me colocou no caminho certo. Me levou no Morumbi em 1975, foi meu primeiro jogo. São Paulo e Santos, gol do Terta, 1-0. Legal que tem esse jogo no YouTube, cara. Pô, beleza. Tem a campanha lá de 75, tem inteira. Tem o gol lá do Terta que eu tava lá. Comprei minha primeira bandeira e no Natal desse ano ganhei meu primeiro uniforme, né, de 75, camisa completa e tudo. Infelizmente eu não tenho mais esse uniforme. Mas a partir dali o São Paulo, né, começou a fazer parte da minha vida mesmo. Sou fanático, sempre acompanho o Tricolor. Sempre fui em estádio, não importa a parte do mundo que eu esteja, eu estou acompanhando os jogos através da internet e tudo mais, mas a música é o uma que grande é paixão minha vida, também, né? Eu acho que ver um estádio lotado, gritar um gol do Tricolor, ver o Rogério Ceni levantar uma taça, ou o Raí, né, levantar aquela grande taça do Mundial, e tá tocando no Rock in Rio para 200 mil pessoas, acho que a sensação é a mesma. E a Lávia Maria tem pergunta... Andréas, tem projetos futuros fora do Sepultura? O que você está fazendo agora? Tem vários. Bom, tem o Brasil Rockstars, né, que a gente mencionou ali, que é um projeto só de covers, que eu toco clássicos do rock da década de 70 e 60 ali, que eu trago vários convidados para fazer o show, que é uma coisa mais de diversão, não tem uma coisa assim de fazer trabalho novo, assim, é só uma coisa de covers, né. Tem o meu primeiro disco solo, que saiu no exterior e está saindo agora no Brasil, pela gravadora Atração, deve sair agora no final de janeiro, que é um disco duplo, totalmente diferente daquilo que eu faço no Sepultura. Tem bastante coisa de violão, bastante coisa instrumental, tem participação do Zé Ramalho, do Rappin' Hood, do pessoal do Skank, do Paralamas, do Titãs. Tá um disco muito legal, assim, é um caminho totalmente diferente, né? E tem um projeto que chama Hail, que é um projeto de covers também, mas é um projeto de covers mais do metal ali, década de 80, 90, e que tem a participação do Dave Ellefson, que é o antigo baixista do Megadeth, e agora o baterista é o Mike Portnoy, né, do Dream Theater, e o vocalista é o Tim Ripper Owens, que substituiu o Rob Halford no Judas Priest. Caramba, só fera. E agora é vocalista do Yngwie Malmsteen, né? E eu na guitarra. E a gente já fez shows no Chile, nós fizemos shows na Grécia, na Turquia, fizemos shows na Escandinávia, e fizemos o primeiro show de heavy metal no Líbano. Quer dizer, os contatos estabelecidos com Sepultura são permanentes. Ah, sem dúvida. Isso é legal, né? Isso é legal. Eu trabalho com a Fender também, né? A guitarra Maravilha, Fender, que é uma grande guitarra. Tem uns 12 anos já que eu tô com a Fender. Jimi Hendrix, né? Puta, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Malmsteen, Jeff Beck, vários outros, Blackmore, né? Então foi tudo através desses contatos, assim, né? O cara que trabalha na Fender hoje foi meu hold, né? Então hoje ele tem uma posição forte lá e a gente tá fazendo esse trabalho junto. Vou fazer uma guitarra com a Jackson, que a Fender e a Jackson é a mesma companhia, né? Randy Rhoads, né? Randy Rhoads, exatamente. Vou fazer um wah também pela Dunlop, né? Oh, com o meu legal. nome. Então, puta, são contatos assim que a gente fez há muito tempo, que a gente mantém durante muitos anos. E o Elvis está perguntando o que o resto do pessoal da banda está fazendo atualmente. Você tem algum contato? Você tem um contato com eles, mas não está sabendo o que eles estão fazendo? Sim, tem o Derek está na Europa, ele acabou de ter um filho, ele tá com uma mulher da República Tcheca, né? Não estão casados, mas estão com uma relação já muito legal há um tempo. Então ele tá lá com o molequinho dele, tem 4, 5 meses, chama Nolan, a cara dele, muito legal.
O Paulo está em Belo Horizonte, o Jean também está em BH. Inclusive, esse fim de semana vai acontecer o Jogo de Estrelas, que é um jogo que o Sepultura promove todo ano em Belo Horizonte, que a gente chama os artistas e músicos para jogarem contra os jogadores mais veteranos do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do América. E esse sábado vai rolar, pessoal aí que é de Belo Horizonte, compareçam lá Independência, no estádio Independência do América, leve lá um quilo de alimento ou 2 quilos de alimento. Legal. E é um show beneficente, é um jogo, né, beneficente que a gente faz todo ano e é um lance muito massa. Eu quero mandar um abração aqui para o Roberto de Minas Gerais, o Thiago Santos de Aracaju. Que mais aqui? Tem uma galera aqui. O Elvis de novo mandou outra pergunta, né? E vai entrando um monte de gente aqui. O Wesley também mandou outra pergunta. Galera, São Paulo! Então, aí vamos soltar um outro vídeo, né? O Territory, né? Que o mundo continua pegando fogo. Depois do George Walker Bush, né? O mundo continua pegando fogo. André, quero agradecer você profundamente por ter participado aqui. Pô, cara, eu que Loucuras agradeço. Metálicas. Valeu Tem mesmo. que vir sempre aí contar as novidades. A gente vai se encontrar lá no estádio. Tem muita coisa pra falar, né? Não, muita coisa pra falar. Vamos se encontrar no estádio, né? No Morumbi, com certeza. E aí, quer mandar um abraço pra alguém? Xingar alguém? Não xingar ninguém, meu. Só mandar um abraço para todo mundo aí, né, um bom Natal, um bom Ano Novo para todo mundo. Obrigado por todo mundo que participou pelas perguntas, quem mandou os vídeos. E fiquem atentos aí, o ano que vem vai ter muito Sepultura, meu projeto solo. O Hail também vai vir tocar no Brasil. Tem o site do Sepultura, sepultura.com.br. Tem o MySpace do Sepultura, lá também tem o endereço do nosso site aí individual. E fiquem informados aí que o Sepultura tem muito para mostrar ainda em 2010. Valeu? Valeu, Andrés. Valeu, meu. Obrigado.